Retornando deste breve intervalo, este é o programa Mais Saúde, que hoje recebe a doutora Lenita Salgado, e estamos falando desse tema incrível que é sobre paladar. Mas se você está ligando a TV agora e não assistiu o primeiro bloco, não tem problema. Você vai, assim que acaba o programa, ele já está disponível na internet, é só você ir lá no maissaude.cançãonova.com e você estará assistindo esse programa inteiro, porque no primeiro bloco a doutora Lenita falou umas coisas interessantíssimas. Primeira coisa, sabia que a língua tem um mapinha que reconhece sabor? E que aqueles botõezinhos, que são as papilas gustativas, elas se renovam a cada semana, a cada 10 dias. Eu estou até brincando e dizendo que eu vou começar a mudar o meu desafio dos 14 dias para o desafio dos 10 dias, Lenita. Agora, Lenita, o que nós podemos fazer para melhorar este sabor? Nós podemos com nutrientes, né? Com certeza. Então, nós temos vários nutrientes que vão favorecer, primeiro, essa, eu diria, a reeducação do paladar, né? Então, por exemplo, quando nós, essa mãe que consumiu, então, uma alimentação ali rica em gorduras hidrogenadas, açúcares, se ela muda, ela vai educando esse paladar. Isso é muito importante. Porque nessa renovação celular, nossas papilas gustativas vão, então, se renovando e aí essa pessoa começa a apreciar, então, o açúcar dessa fruta e não, por exemplo, tendo a necessidade de adoçar um suco. Então, ela começa a sentir prazer no alimento mesmo. Hoje, ela tem prazer no produto alimentício e isso é muito ruim, né? Gente, porque por que a indústria coloca, né, tanto corante, tanto edulcorante? Porque aquilo tem um sabor muito exageradamente gostoso, entre aspas, né? Com certeza. E anestesia as nossas papilas gustativas. Então, graças a Deus, você tem a possibilidade de renovar. Tanto que quando a gente para de comer durante um tempo alguns alimentos, eles ficam depois até mais gostosos, as frutas, porque a gente passa a sentir o paladar daquele doce da fruta, como Deus colocou para a gente reconhecer, né? Com certeza, mas com certeza. E o alimento é muito saboroso, né? Um chá sem açúcar, sentir aquele sabor da erva, isso é muito gostoso e é muito prazeroso. Então, isso seria um primeiro passo, vamos dizer, para a mudança do paladar. Okay. Mas, além disso, também, nós temos que fazer algumas considerações. Por exemplo, a língua. Então, quando lá no consultório eu estou avaliando meu paciente e eu identifico uma língua esbranquiçada, o que é interessante? Primeiro, né, ali tem um desequilíbrio do intestino. Então, com certeza, esse paciente tem uma grande chance de ter um problema intestinal. E aí, né, isso também daria assunto para outro programa, a gente resume aqui, mas a importância da biomassa da banana verde. Gente, o discurso é o mesmo, e aí tem a receita da biomassa de banana verde aí no Mais Saúde, hein, no blog. Isso. Além disso, uma língua pálida, a língua tem que ser vermelhinha, ela tem que ser rosada. Acabando o programa, vai todo mundo pro espelho olhar a língua. Eu recomendaria justamente isso. Então, essa língua é por deficiência de zinco. E aí, né, nós vamos ter, então, vários alimentos ricos em zinco. Por exemplo, cereais integrais, as oleaginosas, as castanhas, as carnes de modo geral, embora a gente, né, não recomendo. Lá no dia a dia do consultório, né, na minha vida e na vida dos meus pacientes, eu sempre priorizo, por exemplo, a fonte de proteínas de origens vegetais. Mas nós sabemos que as carnes, elas têm uma importante fonte de zinco. De vegetais com uma rica fonte de proteína, Lenita? Então, por exemplo, uma quinoa, um amaranto, o ovo. O ovo das proteínas de origem animal é a nossa sempre favorita, né, Lenita? Favorita. Justamente porque não só a clara, que é rica em proteína, mas também porque a gema, que tem vitamina A. Pelo amor de Deus, coma o ovo inteiro. Deus colocou assim. Então, gente, não fica jogando a gema fora, rica em colina, vitamina A, que é importantíssimo também para o paladar, né? Para o paladar é muito importante. E aí também é interessante nós abordarmos quando esse paciente já chegou num grau de desequilíbrio e ele tem que fazer uso de medicamentos, ele pode ter, por exemplo, sentir gosto metálico. É muito comum essa queixa lá no consultório. E aí, novamente, entra alguns alimentos, como, por exemplo,
exemplo, o zinco, que nós acabamos de falar, eu só gostaria de acrescentar no zinco a semente de gergelim. Importantíssimo. Né? Uma colherzinha de café de semente de gergelim que você pode colocar sobre uma salada, sobre um arroz, acrescentar num suco. Uma colherzinha de café já é suficiente. E tem vários tipos, pode ir rodiziando, torradinho, cru, o marrom, o branco, o preto, né? Isso deixa um colorido, é muito bonito isso no prato e é saboroso. É muito saudável. Bom, saudável. Além disso, o cobre, né? Que nós temos ali em vários alimentos, mas no chocolate. O chocolate do bem, hein? Isso, que tem que ser cacau, pelo menos 50%, né, Lenita? Gostei muito do chocolate do bem, é isso mesmo. 50% de cacau, é isso mesmo. No mínimo. O ferro, né, que nós encontramos nas carnes, mas novamente, eu volto a insistir, nós temos os vegetais folhosos verdes escuros, que é uma importante fonte de ferro também, e as proteínas, né, lembrando, por exemplo, das leguminosas, os feijões. Então, nós temos ali a combinação de arroz e feijão, onde nós teremos um aminograma completo, como nós falamos, ou seja, uma proteína de alto valor biológico que equivale à proteína, por exemplo, de origem animal. E isso é muito importante, ok? E também nós precisamos pensar na melhora dessa mucosa oral de modo geral. E aí entra as vitaminas do complexo B, que tem toda uma ação, né, na regeneração das células da boca de modo geral, não só das papilas, mas de todas. E aí nós temos os cereais integrais, por exemplo, o arroz integral, que é uma fonte maravilhosa, volta aos vegetais verdes folhosos escuros, a vitamina D. Né? Tem um programa só sobre vitamina D, gente. Vocês podem estar lá acessando, quer dizer, olha, o site está assim repleto de temas interessantes que vocês podem depois estar revendo, porque é muita informação e num programa de meia hora fica difícil a gente conseguir contemplar tudo, né? E além da vitamina D, o que melhora essa xerostomia? O que é essa xerostomia? É a boca seca. Então, que muita pessoa de mais idade tem por conta de muita medicação, né? De muita medicação, sem dizer que, né, é fundamental também entendermos que após os 60 anos, que a gente brinca, né, seria a melhor idade, eu não gosto de falar idoso de forma alguma, mas a melhor idade, que existe naturalmente, nós vamos perdendo essas papilas gustativas, isso é natural. Nossas células, nós temos uma redução de tudo isso. E aí, então, a vitamina C. E quando a gente pensa em vitamina C, não só laranja e limão, mas o kiwi, acerola, né? O mamão papai, a goiaba. Nós moramos num país riquíssimo. Gente, pimentão tem vitamina C, que é uma benção. Muito bem lembrado. Tem uma listinha de nutrientes por vitaminas e minerais, enfim, no final do livro do Alimente Bem Suas Emoções, né? Contemplando os alimentos. Lembrando que fruta cítrica tem pessoas que têm um pouco de alergia, né? Então, lembrando que não é só laranja, limão, né? Que tem um kiwi contempla 150% das necessidades de vitamina C de um dia. De um dia, perfeito. Então, gente, tem uma série de alimentos. E, Lenita, nós vemos que a pessoa com mais idade, né, ela vai perdendo essas papilas gustativas e principalmente ela vai perdendo o gosto, o sabor pelo sal, né? Então aquela mania de ter o saleiro na mesa, precisamos tirar, né? Precisamos tirar. O idoso, ele reduz o paladar para amargo e para sal. Eu penso assim, como seria bom se ele acrescentasse mais amargo, né, na alimentação. Então, por exemplo, uma hortaliça mais amarga, né, como uma mostarda e outros, né, alimentos mais pro amargo. Isso tem uma função muito interessante no nosso organismo. Como Deus é perfeito, eu fico pensando, né? Olha que coisa bonita. Isso me veio agora, Lenita, porque se a gente vai atenuando o paladar do amargo, e o amargo é importante, principalmente para a função hepática, né? Será que não é porque a gente precisa detoxificar mais? Então, gente, tem que comer mais amargo mesmo. Tem que comer mais amargo. É fundamental. Pode, né, as ervas mais amargas são as fundamentais para o fígado, né, para melhorar mesmo essa desintoxicação do organismo. Mas aí a minha preocupação é que perdem o paladar para o sal. E aí eles acabam acrescentando
acrescentando sal. E aí a gente tem uma série de desequilíbrios, como por exemplo, desequilíbrio da pressão arterial e tudo mais, né? Agora, tem um detalhe de higienização que eu acho que vale a pena nós estarmos falando, né, Lenita? Em função da língua, é isso mesmo. Porque quando nós abordamos sobre essa camadinha branca, né, nós sabemos que tem uma ligação com o intestino. Todo o sistema digestório, ele é interligado, né? Então, boca, esôfago, estômago, intestino, isso existe uma ligação. Mas também pode ser umas sujeiras que ficam resíduos ali. Por isso é muito importante nós pensarmos na escovação. A língua tem que ser escovada, né? Porque aquele tapetinho branco faz com que essas papilas gustativas fiquem encobertas e aí não vai sentir nada, mesmo, né? O paladar, é isso mesmo. Lenita, nós já estamos chegando no final do programa, mas eu queria, nesse finzinho, deixar um espaço para você fazer suas últimas considerações e se despedir dos nossos telespectadores que hoje conheceram um dos programas que seguramente será o primeiro de vários, né, Lenita? Eu que agradeço e gostaria que a gente pudesse realmente falar mais sobre, né, a alimentação. O que eu diria assim para os ouvintes é que o Espírito Santo só habita, ele só, né, consegue agir num corpo saudável. Então, tudo que nós pudermos fazer para melhorar a alimentação, o paladar ali é uma pontinha, né, do que tudo que a gente pode aplicar aí, né, do conhecimento de nutrição para que vocês tenham uma saúde melhor e que cada vez sendo mais saudável a gente possa aí, né, estar ajudando outras pessoas e estar aí na nossa grande missão de vida que Deus colocou cada um de nós. Eu me despeço de todos vocês com um beijo enorme e que Deus continue abençoando a todos. E você também, Gisela, muito obrigada e te parabenizo todas as vezes que eu te encontro, você sabe disso, e te parabenizo agora ao vivo por levar a saúde a todas as pessoas. Como você falou, é missão, porque nós não podemos esquecer, nós somos templo do Espírito Santo. Você pode trocar de casa, você pode trocar de carro, mas você não troca deste corpo que Deus deu ao nascer. E nós vamos ter que prestar contas a Ele do que fizemos com esse organismo. Gente, é muito sério. E não esqueçam que é através desse corpo que você consegue se comunicar e entender o que Deus pede para cada um de nós, né? Então, gente, uma alimentação saudável, reveja seus hábitos. Vocês viram hoje com a doutora Lenita que essas papilas gustativas, elas se renovam. Então vamos renová-las com mais saúde, com nutrientes, para que possamos sim estar cada vez colocando através desse paladar melhores alimentos. Gente, eu deixo aqui um beijo também muito grande para todos, esperando vocês no próximo Mais Saúde.